Olá, meu nome é Atos, sou estudante de Ciências da Computação e pago a cadeira de Arquitetura e Organização de Computadores. Esse vídeo é para demonstrar a vocês o que é o sistema RAID, né? Para que serve, como é feito e o que é necessário para se fazer um sistema bem elaborado. A sigla RAID significa Array of Independent Disks, ou seja, conjunto redundante de discos independentes. É um mecanismo criado para melhorar o desempenho tanto de velocidade quanto de segurança dos HDs dos computadores comuns, tá? É, Isso através do uso de vários HDs extras. Para que o sistema RAID seja criado, é necessário utilizar pelo menos 2 discos HDs, né? Mas não só isso, também é preciso de uma controladora de RAID e também definir os níveis do RAID, né? Qual nível vai ser, se vai ser nível 0, nível 1. Nesse vídeo nós vamos mostrar justamente isso, o, nível por nível, para que serve, qual a ideia, como fazer, certo? Vamos para o primeiro nível, RAID nível 0. O RAID 0 ele é conhecido como o stripping, né, ou fracionamento. Ele é o RAID onde os dados são armazenados em pedaços, cada pedaço em um HD, ou seja, vários HDs eu vou armazenar vários pedaços fracionados. Quais as vantagens e desvantagens desse tipo de RAID que é o 0? O RAID, dessa forma, ele não vai nos dar muito uma segurança de dados, tá? Os dados podem se perder a qualquer... Se um HD der bronca, os dados podem se perder, porque como ele está espalhado por todo o sistema, vai poder dar mais margem para que aconteça isso. A visão mesmo do RAID 0, ele visa mais o desempenho, tá? Porque como um arquivo pode ser gravado em vários pedaços, em vários HDs, ele vai ser gravado mais rápido. Não vai precisar gravar um pedaço em um canto para depois vir gravar o outro no mesmo canto. Ele vai gravar em vários lugares ao mesmo tempo. Então o desempenho é o que prevalece nesse tipo de configuração. Então, teoricamente, enquanto mais discos tiver no sistema, mais rápido será o tempo, menor será o tempo de gravação, ou seja, mais rápido o sistema ficará em relação à transferência de dados, escrita ou leitura de dados. Vamos agora para o RAID 1. RAID 1. O RAID 1 ele é um dos mais conhecidos, tá? Ele é conhecido como o mirroring, que é o espelhamento. Como o nome mesmo já diz, ele trabalha espelhando um que tem em um disco para o outro. Ou seja, podemos ver claramente que o RAID 1 ele visa mais o lado de segurança de dados, tá? Porque se eu perco um arquivo que tem no disco, como ele está espelhado em outro, imediatamente eu já recupero aquele disco. Então, não, nesse tipo de configuração, não se pode requerer uma velocidade de transferência de dados, mas sim em segurança. A velocidade, pelo contrário, pode ser que fique até mais lento, como ele tem que gravar em um HD e ao mesmo tempo depois ter que gravar no outro, espelhar, então ele vai demorar mais, mas em contratempo ele vai ter uma segurança que vai satisfazer a ideia do sistema, né? Vamos para o próximo, que agora é o RAID 0 mais 1. Então é importante salientar também que, como o sistema é de espelhamento, os discos têm que ser de pares, ou seja, eu tenho que ter sempre um número par de disco e outra tem que ser discos idênticos. Se eu tenho um HD de 1 tera, eu tenho para fazer um RAID 1 de espelhamento, eu tenho que ter outro idêntico de 1 tera, tá? Porque literalmente tudo que está gravado em um vai ser espelhado no outro. RAID 0 mais 1. Como o nome já sugere, você pode já estar imaginando que o RAID 0 mais 1 é a junção do 0 com 1. Exatamente isso. Ele é conhecido como um RAID híbrido.
onde ele vai ter tanto a parte de redundância quanto a de velocidade. Para isso precisamos no mínimo 4 unidades, porque aí são 2 para cada tipo de configuração, e fazendo assim o sistema funcionar de maneira correta, tá? RAID 5. O RAID 5 também é um dos mais conhecidos, tá? Ele tem a mesma filosofia de redundância, tá? Mas é de maneira diferente. Ele, em vez de existir um número par de discos, ele pode ter um número ímpar. Como isso é possível? É possível com o uso de um esquema de paridade, tá? O RAID 5 é bastante interessante para sistemas que precisam aliar redundância com custos baixos, tá? Mas tem uma limitação considerável. Ele consegue proteger basicamente apenas um disco do sistema, se um disco apresentar falha, tá? Uma maneira de lidar com isso é acrescentando um recurso que chama hotspare ao sistema. Trata-se de um esquema onde um ou mais discos são acrescentados para ficar de reserva. Entrando em ação, então logo uma unidade apresenta problema, ou seja, se você quiser que o sistema lhe dê mais redundância de discos, você faz um sistema de hot spare, ou seja, coloca outro disco a mais no sistema, para que quando um der bronca, você já tenha um do início, mas ainda fique um de hot spare, tá? Outra alternativa boa é usar o RAID 6, que é basicamente parecido com o RAID 5, só que ele trabalha com 2 bits de paridade, ou seja, ele vai me dar redundância para 2 discos, sem precisar estar botando hot spare, tá? Esses níveis de rede mostrados até agora são os mais utilizados, mas tem outros também que já foram utilizados antigamente, que não são muito utilizados hoje, mas que vale a pena a gente conhecer. São eles o RAID 2, 3 e 4. O RAID 2. O RAID 2 ele foi um tipo de solução de armazenamento que surgiu nos anos 80, tá? Naquela época e nos anos seguintes, os discos não tinham tanta confiabilidade, tá? E por esse motivo foi criado o RAID 2. Ele até certo ponto é parecido com o RAID 0, mas conta com um mecanismo de detecção de falhas do tipo SCC, que Error Correct Code. Hoje esse nível quase não é mais utilizado. O nível 2 ele perdeu a lógica de estar usando ele, porque praticamente todos os HDs já contam com esse tipo de recurso, o SCC, tá? RAID 3. Esse nível 3 ele é bem parecido com o RAID 5, tá? Porque ele usa também o mesmo sistema de paridade. A principal diferença é que o RAID 3 ele reserva uma unidade de armazenamento apenas só para guardar os bits paridade. Ou seja, é por esse motivo que o nível 3 ele necessita pelo mínimo 3 discos de armazenamento. Esse nível também pode apresentar maior complexidade, tá, na implementação. Porque as operações de escrita e leitura consideram todos os discos de uma vez só, em vez de um a cada vez. Tá? Vamos agora para o RAID 4. O RAID 4 ele funciona bem parecido com o RAID 3, tá? Ele tem um bit de paridade também, porém ele tem um diferencial que ele divide em blocos maiores e tem um acesso individual de cada disco, ou seja, ele armazena os blocos maiores em discos individualmente, tá? Esse nível pode apresentar algum comprometimento no desempenho, já que toda vez que for efetuar uma escrita no sistema, no HD, ele vai ter que estar atualizando os bits paridades. Então, cada vez que eu acesso, eu tenho que atualizar. É por esse motivo que ele é mais indicado para sistema que prioriza a leitura de dados, tá? Ou seja, que realizam muito mais consulta do que gravação propriamente dito no sistema. Então, pessoal, vimos que o RAID ele não é uma invenção nova, tá? Vimos que ele surgiu desde os anos 80, que foi pelas mãos de David Peterson, Garrett Gibson e Randy Katz. Na época eles eram pesquisadores da Universidade de
Berkeley, nos Estados Unidos. A dúvida que fica no ar é que uma tecnologia com tanto tempo de existência ainda tem utilidade nos dias de hoje. É claro que sim, porque utilizar a rede hoje pode ser muito mais vantajoso do que anos atrás até. Porque, primeiro, por causa dos custos, que hoje está bem mais barato, os custos diminuíram bastante. Antigamente só era possível fazer rede com unidades SCSI, por exemplo, que eram caríssimas, tá? Atualmente, controladoras RAID são um pouco mais baratas, compatíveis com várias interfaces e de implementação relativamente simples. Além disso, hoje há muito mais aplicações que se beneficiam desse tipo de sistema. Logo mesmo com o surgimento de novas tecnologias de armazenamento de dados, a gente vai muito ouvir falar mais sobre esse tipo de sistema RAID. Eu tenho certeza que cada um que está vendo esse vídeo vai trabalhar com esse tipo de sistema. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.